Primeiro, quero agradecer a todos que estão enviando perguntas. Podem enviar, vamos ler todas e vamos responder todas. Então, vamos lá. Boa noite. Eu gostaria de saber como é a prova do FT. A dúvida maior é como é fazer discursiva. Quantas perguntas nas duas fases? E se tudo no mesmo dia. Bom, eu vou dar uma ideia daqui, o que a gente está pensando para esse concurso unificado, e aí os colegas complementam, acho que podemos seguir essa ordem, eu, Cassiano e Tiago. Então, o que imagino para essa prova algumas questões discursivas na parte da tarde. Acreditamos que deve haver aí 2 períodos de prova, pela manhã, uma prova geral, para aí abranger todos os cargos, e à tarde, ou em outro dia, enfim, mas eu acredito que no mesmo dia, haveria, então, uma prova específica, e aí cobraria algumas questões, sobretudo daí relacionado à economia. A economia não sei se vai cair exatamente, mas segurança e saúde do trabalho, direito do trabalho, direitos humanos relacionados ao trabalho, essas matérias aí podendo cair de forma mais complexa e também, eventualmente, com provas discursivas. Não há ainda uma previsão se será somente provas objetivas e se terá também provas discursivas. Então, como é fazer isso? Vamos ver como vai sair o edital. Inclusive, aí para a gente poder auxiliá-los, né, quem estiver aí dentro do Imersão, a como planejar, pensar, né, ter aí uma forma de a gente maximizar os estudos com vistas à prova discursiva. Agora passo, então, a palavra ao Cassiano. Sim, com relação à pergunta da Luciene, né, a gente pode falar como foi o último concurso de auditor fiscal do trabalho, né? Na época, foram 4 turnos de prova, né? 2 na primeira fase, questões objetivas, e 2 na segunda fase, questões discursivas. Mas essa realidade do passado em nada ajuda a gente a antever o que vai ser esse primeiro concurso já na ótica do CNU, do Concurso Nacional Unificado. A ótica, agora que a gente imagina, são 2 turnos de prova em um mesmo dia, né? O nosso outro colega, o Rubens, que não pôde estar presente hoje, né? Ele, inclusive, pensa que pode, inclusive, até ser apenas um turno, né? O que é uma possibilidade teórica, embora não nos pareça provável, né? O Rubens é o nosso voto minoritário aqui da imersão EFT, né? Mas, assim, será no máximo 2 turnos, né? A gente não vê espaço para que haja uma outra fase além dessa, né? Então, deve ter, como o Eduardo falou, uma prova de manhã com conhecimentos básicos, comuns a todas as áreas, e à tarde uma prova específica para o nosso bloco temático, que é trabalho e previdência, em que provavelmente estaremos sozinhos, né? A Previc, que seria o outro órgão que poderia estar neste grupo, ela aderiu ao CNU, porém ela pediu para estar fora deste grupo, porque ela entende que as suas funções são mais adequadas, são mais afetas à área de administração, finanças, governança, enfim, né? Uma outra área. Então a gente vai estar sozinho, ou eventualmente, se estiver a Previc, ainda assim a prevalência deve ser da nossa temática pelo número de cargos que nós temos, né? Então a Previc tem 40 vagas e nós temos 900. Então a gente responde por mais de 95% desse bloco temático. Então a gente espera que a prova vá refletir isso, né? O peso maior seja da nossa carreira, o que talvez também seja uma razão indireta, né, para a Previc querer ficar fora do nosso grupo, né? Então, deve ser mais ou menos isso. Como que a gente espera essa prova específica, né? Deve ser um turno em que há, ao mesmo tempo, provas objetivas específicas, em que a gente aposta aí no direito do trabalho e na ST, que são o que a gente faz no dia a dia, né? E uma parte desse tempo, dessas 4 horas e meia, ou alguma coisa parecida com isso, os candidatos deverão fazer uma prova discursiva. Obviamente, o fôlego dessa prova deve ser menor, né? Não vai ser como foi em 2013, em que tinha peça a parecer, dissertação e não sei o que. Vai ter que ser algo mais enxuto para caber nessas 4 horas e meia, junto com uma prova objetiva. Então, deve ter um fôlego bem menor do que houve em 2013. Agora, com relação ao peso, ao valor que isso vai ter no certame, aí a gente vai ter que aguardar o edital para conferir. Mas é mais ou menos isso que eu apostaria, né? 2 turnos de prova. Eu vi que alguém comentou aqui, acho que a Vanessa comentou que poderia ser em 2 finais de semana. Até acho que seria melhor, porque a estrutura do Enem é essa, né? Se fala tanto em Enem dos concursos, e a estrutura do Enem é fazer em 2 domingos consecutivos.
Talvez a peculiaridade que exista para o CNU é a questão do deslocamento, que nem não é tão relevante, né? O CNU ele vai ser aplicado em muitas cidades, né? Existe a previsão em 180 cidades, mais ou menos, em que vai haver a prova do concurso unificado, porém, isso não se compara ao Enem, que tem uma capilaridade muito maior, né? O Enem você faz praticamente em qualquer município do Brasil. São mais de 1.700 cidades em que há Enem todos os anos, né? Então, a questão da viagem é uma questão quase irrelevante para o Enem, porque todo mundo consegue fazer ou no próprio município ou no município vizinho, aí que você vai com muita facilidade. Por essa questão do deslocamento, não é conveniente que haja a necessidade de as pessoas viajarem 2 vezes para fazer prova em 2 semanas consecutivas. Se o objetivo alegado pelo governo é tornar mais democrático o acesso ao serviço público, né, de reduzir custos, de facilitar a inclusão das pessoas a essas oportunidades, eu acho que essa possibilidade de ser em 2 finais de semana consecutivos não deve ser aceita aí pelo MGI na hora de gestar esse novo modelo do CNU, né? Então, seriam basicamente essas as considerações que eu gostaria de fazer sobre esse assunto aí. Perfeito. Sem muito a complementar, né? É só com relação à certeza, só no momento de divulgação digital mesmo, né? Ali que nós vamos ter certeza das matérias, se haverá discursivo ou não, quantos turnos, quantos dias. O que eu pude sentir, uma impressão pessoal da última coletiva da ministra, né, do MGI, é que a intenção, o esforço deles é fazer, né, que todas as provas ocorram no mesmo dia, né? Então, isso eles deixaram relativamente bem claro ali durante a entrevista, né? Pode ser que mude? Pode, mas a impressão que eu fiquei é que o esforço do MGI vai ser nesse sentido, que a prova ocorra num único dia, né? E vai caber discursiva no período da tarde, se forem 2 turnos, né? Discursiva é algo que são questões que tiveram nos últimos 2 concursos, né? Então é algo bem relevante, que teve um peso bem relevante nas últimas provas. Então acreditamos que sim, que vai haver discursivas, né? Uma quantidade menor, se comparado ao último concurso, até por uma questão para caber nesse mesmo dia, mas certeza mesmo só no edital, tá? Mas a informação é essa, deve ser tudo no mesmo dia, talvez a chance maior em 2 turnos, e até lá a gente vai procurando definir a nossa estratégia de estudo naquilo que a gente acha mais provável que apareça no concurso. Perfeito. Só para complementar ali essa questão que vocês trouxeram, que a Vanessa trouxe ali no chat, inclusive, de ser 2 finais de semana, é uma possibilidade, mas tendo em vista essa busca da democratização, que é o discurso principal do Ministério da Gestão e Inovação, para que haja esse concurso unificado, que é a busca da democratização, é mais provável uma prova em um único dia ou um único final de semana, aí para que haja, então, essa facilidade do deslocamento.